João 4, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus percebeu que os fariseus se deram conta dos batismos que ele e João realizavam, se bem que não era Jesus quem de fato batizava, mas seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. Jesus então deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Para chegar lá tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus pediu: poderia me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem eu sou, pediria água a mim e eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse: o senhor não tem um balde para tirar água e o poço é fundo. Então de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o senhor tem mais recursos que o nosso antepassado Jacó, que cavou este poço e bebeu dele, e também seus filhos, seus rebanhos, e o deixou para nós? Jesus disse: quem beber dessa água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Nunca. A água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a este poço. E ele disse: vá chamar seu marido e volte aqui. Não tenho marido, foi a resposta. Você disse bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem vive agora não é seu marido. Você falou a verdade. Até aí. Senhor, mais uma vez nós pedimos a Tua graça, a Tua sabedoria sobre nós, nesse desafio, no desejo desse mês de pensarmos como que as palavras de Jesus podem curar o nosso coração, podem tratar as feridas que inevitavelmente nós temos devido a tantas lutas da vida, talvez por palavras, talvez por situações, por eventos, tantas coisas que podem ter marcado a nossa história. E nós acreditamos hoje à noite no poder restaurador da Tua palavra, no poder curador das Tuas letras sobre nós. E é o que eu te peço, que aconteça entre nós hoje. Que haja em nós a coragem de investigar a nossa vida e a felicidade de experimentar novidade de vida com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos muitas versões de nós mesmos circulando por aí. Porque cada pessoa, ou muitas pessoas, têm uma opinião a respeito, uma opinião diferente ao nosso respeito. A distância, a intimidade, define o que uma pessoa pensa sobre mim, porque a distância e a intimidade definem o quanto que a pessoa sabe sobre mim. Eu tenho aqui hoje à noite amigos que sabem coisas da minha intimidade, dores da minha alma e do meu coração. Tem pessoas que já me ouvem aqui de domingo há muitos anos. Sabem como é que eu prego, como é que eu falo, mas não sabem da minha intimidade, de algumas dores do meu coração. Tem pessoas que estão aqui pela primeira vez, que vão embora com uma opinião a meu respeito. E se você colocar esses 3 grupos para conversar, você tem pelo menos 3 viles diferentes. Porque a intimidade, a proximidade, define e determina o que você pensa ao meu respeito. Ou seja, nós somos muitos. Existem muitas versões de nós andando por aí. Existem muitas opiniões ao nosso respeito nos mais diversos lugares por onde nós já passamos. Agora, qual que é a minha opinião ao meu respeito? O que é que eu penso de mim? O que eu, que estou me conhecendo há 40 anos, posso dizer de mim?
O que é que eu, que não só estou aqui falando, mas estive comigo mesmo enquanto eu preparava o que eu ia falar, posso dizer de mim? Como é que você se define? E essa pergunta é tão difícil. Quem é você? Talvez seja uma das perguntas mais difíceis de respondermos. Parece que não, mas se você levar ela a sério, ao pé da letra, você vai ver que é muito difícil você responder: quem sou eu? E eu gosto muito de fazer essa pergunta nas minhas conversas, nos aconselhamentos e nos atendimentos que eu faço, e é sempre tenso. É sempre difícil responder, mas exatamente porque é difícil, eu preciso ir atrás de uma resposta. Talvez eu não tenha uma resposta pronta, ou eu nem preciso ter uma resposta pronta, mas é importante eu passar a vida me conhecendo, perguntando quem sou eu, que tipo de pessoa que estou me transformando, que tipo de pessoa que eu sou hoje, quem eu fui eu ontem, como é que os eventos que eu tenho vivido, as experiências que estão chegando até mim, quais os desdobramentos dela na minha vida. Então é difícil responder, mas vamos combinar, tem gente que consegue responder. Por exemplo, tem gente que se acha. A gente vive num mundo que tem pessoas que se acham demais, que não tem crise, que se acha a última bolacha do pacote. Inclusive eu aprendi com meu filho que se achar a última bolacha do pacote é a pior coisa que existe, porque geralmente está toda quebrada e ninguém quer, por isso que é a última. Então, se você se acha a última bolacha do pacote, tá más notícias para você. Mas na vida tem gente que se acha. Os narcisistas. As pessoas que se bastam. Conhece o mito de Narciso, da mitologia grega? Aquele rapaz que ficou tão encantado consigo mesmo quando ele se viu, que ele não conseguia ver mais beleza fora de si. A beleza estava nele. E o Freud pegou emprestado o mito da mitologia grega e aplicou na psicanálise, falando sobre o narcisismo, as pessoas que se acham, que se bastam, de nariz empinado, os reis na barriga, pessoas que você pergunta quem elas são, elas têm uma resposta, e geralmente é uma resposta arrogante, uma resposta lá em cima. Se acham suficientes, mas apenas se acham, porque nenhum ser humano é autossuficiente. E também há pessoas que têm baixa autoestima. Pessoas que se veem de uma maneira inferior, por conta de feridas, por conta de histórias tristes na biografia. Pessoas que têm problemas, uma autoimagem complicada, porque a vida maltratou. E quando eu falo a vida maltratou, eu estou falando que pessoas maltrataram. Pessoas que passaram talvez pela sua história de vida, falaram coisas pesadas para você e isso impregnou no teu coração. E eu falo e trago isso à tona com todo o respeito do mundo, caso seja o seu caso, porque é com você que eu quero falar hoje à noite. Com você que talvez viveu com frases proferidas pelos seus pais, frases injustas, pesadas e doloridas. Você que talvez por conta de questões do seu corpo, da cor da sua pele, sofreu sérios bullying na sua infância. Você que cresceu escutando que você é um acidente sexual, que você não devia ter nascido. Sim, nós temos histórias assim, e repito com todo respeito, eu sei que nós temos hoje à noite histórias aqui e pessoas que nos acompanham pela internet. Eu quero falar hoje à noite com você que sente que o teu valor é muito baixo. Com você que em algum momento da sua vida pegou essas frases que foram ditas e você pegou elas na mão. Você aceitou. Ou pior, você que ouviu coisas tão pesadas,
e essas coisas pesadas arrombaram a tua vida e se assentaram aí dentro exatamente por serem pesadas, você não consegue se libertar, você não consegue se livrar delas. Acho que essa história, esse encontro, pode ajudar você. Eu não posso e ninguém pode resolver todo o problema da tua vida hoje à noite. Mas quem sabe hoje à noite você pode abrir uma porta, uma fresta de esperança para começar a alterar a sua autoimagem, para alterar a maneira como você se enxerga, a maneira como você se vê no mundo em que você vive. E o primeiro ponto que eu quero que você guarde, baseado nessa história de Jesus, é que Jesus quer que você tenha, ou que você comece hoje à noite, a ter uma nova visão de você mesmo. Por isso eu espero que a pergunta, como você se vê, ela fique ecoando aqui hoje à noite dentro de você. Como você se vê, qual o seu valor, como você se enxerga, quem é você, como você se definiria. Não sei exatamente como que você prefere elaborar isso, mas que isso fique ecoando dentro de você. Mas Jesus quer que você tenha uma nova visão de si mesmo. Qual é a história? Jesus está passando, você viu que tem um conflito de Jesus, as pessoas falando, e Jesus decide se retirar, ele está passando, está calor, meio-dia, aquele sol de rachar o coco, e ele vê um poço, e tem uma mulher sentada nesse poço, e Jesus para e pede um copo d'água para ela. Ele inicia uma conversa, só que ao pedir um copo d'água, ao pedir que ela coloque o balde dentro do poço e tire a água, Jesus não traz a água à tona, Jesus traz um histórico de traumas à tona. O que está mexido, na verdade, não é a água do poço, Jesus mexe com o coração dela. Ele pede a água H2O, mas não é a água que vira o assunto. O que vira assunto é um outro poço que está dentro dela, mas o poço dentro dela é vazio. Duas maneiras de você olhar: ou ele é vazio de coisas boas, ou ele está cheio de coisas ruins. Mas nós não estamos mais falando de um poço de água, nós estamos falando de um poço que existe dentro de todos nós. E que a vida é que determina o que é que tem dentro desse poço que há dentro de você. Jesus mexe com as profundezas daquela mulher, e quando ele mexe, ela imediatamente reage, dizendo para ele assim: como é que pode um judeu pedir uma coisa a mim que sou samaritana? Como é que pode? Porque certas perguntas trazem à tona alguns traumas. Algumas perguntas revelam certas feridas. Algumas falas associam as cicatrizes que nós temos. Algumas coisas de um culto, elas mexem exatamente com alguma dor, associa, nos leva. Isso acontece num culto, tanto com coisas bonitas como com coisas difíceis, com coisas alegres e com coisas constrangedoras. Às vezes alguém termina de pregar, faz o momento da oração e alguém diz: nossa, você falou para mim, inclusive enquanto você falava, eu voltei 20 anos lá na minha infância. Associou alguma questão lá de trás, traz à tona, é um balde que a gente desce e traz à tona questões que estão lá atrás, talvez oprimidas, escondidas, mas que precisam ser tratadas. Quando Jesus perde a água, alguma coisa dentro dela se mexe. E o que fica claro é que ela precisa de uma outra água. Ela precisa preencher um vazio de vida. Ela precisa de alguma coisa para tratar essas feridas. Porque nós vemos pela resposta uma mulher presa. Poderíamos falar de várias prisões, mas eu prefiro pensar que ela está presa nela mesma. Ela se prendeu. Os preconceitos da sociedade já estão nela, ela aceitou e prendeu. As falas familiares pejorativas estão nela, impregnou e ela aceitou. Todo tipo de
demérito, que bateu na porta dela, parece que ela abriu e falou: pode entrar, e colocou eles dentro de um lugar. Porque ela mesma já se vê como uma samaritana. E os samaritanos eram vistos pelos judeus como uma sub-raça, é o segundo escalão. Esses que nós olhamos e falamos: mas aquele ali é... E a gente dá uma marca, a gente carimba. Os judeus faziam: aquele é samaritano. Põe em outro lugar, põe num nível mais baixo. E eu não sei, seja eu que já estou viajando muito, se eu tiver, vocês me perdoem, mas é que eu fico imaginando ela se apresentando como samaritana de uma maneira já tão pejorativa. Eu, samaritana, e você, mulher samaritana, e você é um homem judeu. Ela parece que já aderiu, ela já aceitou esse fato de ser uma subespécie. E como isso é sério. Quando a gente começa a aceitar aquilo que a gente deveria repudiar. Quando a gente começa a assimilar aquilo que a gente deveria negar. Quando a gente começa a dizer ok para coisas que nós deveríamos gritar. Quando a gente aceita entrar numa corrida, e quando você está para largar na corrida, alguém chega para você e fala assim: vem cá, leva uma mochila de pedra nas tuas costas. E você não questiona, não pergunta por quê, coloca a mochila de pedra nas costas, de chumbo nas costas e vai correr. Escuta, você está correndo com essa mochila por quê, hein? Essa mochila é sua. Esses pesos são teus. Por que é que você aceitou isso? A corrida já é difícil por si só, você ainda vai carregar peso desnecessário. Então parece que ela aceitou, e parece que eu também aceitei, e parece que você também aceitou algumas coisas que nós simplesmente deveríamos dizer: não, isso não é meu, não, eu não sou assim. Só que hoje, na vida adulta que nós temos, a gente precisa ter coragem de olhar para dentro da gente e pensar: o que é que eu aceitei que fez de mim a pessoa que eu sou hoje? Quais foram as questões, quais foram as frases, quais foram os hábitos familiares, quais foram as doutrinas religiosas que eu aceitei como verdade e que acabaram ferindo o meu coração? Eu já contei para vocês e vou contar de novo hoje uma ilustração que eu gosto demais, que é a história de um barquinho de pescadores, que ele era muito eficiente no seu trabalho, levava os pescadores, trazia os pescadores, e depois de muito tempo o barquinho começou a ficar cansado, lento, a viagem que levava 2 horas começou a levar 3 horas, e os pescadores se reuniram e falaram: o que será que está acontecendo com esse barco? Aí alguém falou: precisa engraxar esse motor, está há muito tempo. Aí pegaram o motor, engraxaram, lubrificaram, trocaram o óleo, foram testar o barquinho, lento, cansado, não adiantou nada. Aí alguém falou: precisa trocar o motor está velho. Trocaram o motor do barquinho, colocaram o barquinho na água, não adiantou nada. Chamaram uma pessoa mais experiente, um pescador mais antigo. Ele olhou o barco e falou: tira o barco da água. Aí puxaram o barco da água, nem entenderam muito bem o porquê. Quando tiraram o barco da água, o casco do barco, aquela parte que fica dentro da água, que a gente nunca vê, estava lotado de coisas que durante o tempo foram grudando. Aquele velho pescador deu uma espátula na mão dos pescadores e falou: raspa o casco. O problema desse barco não é motor, o problema desse barco não é óleo, o problema desse barco é que ele aceitou carregar coisas que não são dele. Rasparam o casco do barco, colocaram ele na água e ele voltou a navegar com a mesma eficiência e habilidade de antigamente. O que Jesus está fazendo com essa mulher é dando uma espátula na mão dela e falando: minha filha, você precisa raspar o casco do teu coração, porque você aceitou coisas que não deveriam estar aí. Proferiram sentenças sobre a tua vida, pessoas injustas, infelizes, mas isso grudou e gruda. Porque inclusive algumas coisas são ditas a nós em fases da nossa vida que nós nem temos mecanismos de defesa para se proteger daquilo, e aquilo gruda. E a vida passa e a gente nem percebe que a gente está carregando tanto peso
e aquilo não é nosso. Por isso que a gente precisa parar. Por isso que vira e mexe a gente precisa de pausas, a vida é feita de pausas. Por isso é tão importante você fazer parte de uma comunidade e de ter pelo menos 1, 2 momentos da tua semana em que você para. Para como essa metáfora, para que hoje à noite seja mais ou menos esse porto onde você está tirando o barco da água e olhando o casco e pensando, meu Deus, quanta coisa que já grudou na minha vida e eu não tinha nem percebido. E como está difícil viver com essas coisas. E eu nem sabia que isso estava aqui. Eu nem tinha noção que a minha vida estava tão pesada por causa disso. E Jesus fala para ela, raspa as escamas que estão impedindo que você se veja de uma maneira bonita. E ao mesmo tempo que ela não consegue se ver de uma maneira bonita, ela não consegue ver ninguém de uma maneira bonita. Os abusos da vida fizeram com que ela se trancasse e perdesse a beleza nela mesma e nos outros. A vida não tem mais beleza. Ah, mas ela é fruto do meio em que ela vive, nesse meio machista, misógino, complicado, egoísta. É verdade, ela é fruto do meio, todos nós somos. E Jesus não tem como resolver o problema do meio todo. Ele está ali com ela, na beira de um poço, numa estrada, no meio do nada. Ele não tem como resolver todo o sistema, curar toda uma sociedade. O que é que Jesus faz? Jesus abre uma porta. Jesus abre uma porta espiritual para ela, dizendo, você não precisa ficar presa nessa sala abafada que você está. Você não precisa ficar para sempre escutando as mesmas coisas que você tem escutado. Pode sair. Sai. Existe vida para além dos limites que nós fomos criados. E eu falo tanto sobre isso, e vivo me colocando como exemplo. Existe vida para além daquilo que ensinaram para mim, existe. Existe verdade para além das bordas que os meus pais me colocaram. E eu sei que as bordas que eles colocaram foi com a melhor das intenções, mas chega um momento que eu preciso alargar a fronteira. Alguém precisa abrir a porta para eu viver outra coisa. Sentir outro vento batendo na minha cara para renovar o meu coração e a minha vida. E Jesus abre a porta. Não é para resolver todo o problema, porque não se resolve o problema de uma vida em uma noite no culto da Betesda. Não. Jesus abre a porta para dizer para ela mais ou menos assim, você está muito focada no fato de você ser mulher e no fato de eu ser homem, você está muito focada no fato de você ser samaritana e eu ser judeu, e eu estou mais preocupado no fato de como você é mulher vivendo nesse mundo que você vive. Ele ajusta o foco dela, isso é muito bonito. Você está preocupado com questão de raça e sexo, isso não é a questão. Ele quer curar o coração dela exatamente para ela saber viver num mundo de preconceito, num mundo onde ela é uma minoria, num mundo onde ela é colocada de lado. Minha filha tem vida para além disso que ensinaram para você. E existe vida além dessas cercas e desses muros horríveis que obrigaram você a viver. Jesus não está negando que ela está sendo excluída, Jesus não está negando as feridas no coração. Não, pelo contrário. O fato dele parar e conversar com ela, ele já está quebrando vários tabus. O fato dele parar e conversar com ela, ele já está colocando no chão várias questões. Ele já está escandalizando muita gente pelo fato de parar e conversar. E ao mesmo tempo que ele para e conversa, ele abre a porta para curar feridas que estão escancaradas agora na frente dele. Ou seja, Deus não vai resolver os problemas da sociedade de preconceito que você vive. Fala, Vila, eu ouvi coisas horríveis do meu pai e meu pai já morreu. Pois é, a gente não tem como resolver as coisas que o teu pai te falou. Mas hoje Jesus pode ajudar você a viver mesmo com o teu pai tendo dito o que ele falou. Aquilo que foi dito, foi dito. A maneira como é que você vai lidar com isso agora. A questão é a seguinte, você não precisa mais se definir por aquilo que falaram para você. Você pode se redefinir naquilo que Deus pensa a teu respeito.
E o que é que Jesus está dizendo? Que existe uma sociedade que oprime uma mulher que é de determinada raça. E Jesus para o que ele está fazendo e dá atenção para aquela pessoa que não recebe atenção alguma, para dizer que no reino de Deus, os ricos, os poderosos, não têm um lugar especial. Deus ama todos igualmente. E Ele está disposto a abrir mão do que está fazendo, parar o que está fazendo, para dar atenção para uma mulher que foi esquecida por todos. Quem é essa mulher? Qual é o nome dela? Não, nós não temos o nome dela, eu não sei o nome dela, você não sabe o nome dela. Acho que nós não sabemos o nome dela exatamente, para que eu e você entendamos que a mulher samaritana somos todos nós. É você. Mulher samaritana sou eu sou essa mulher samaritana, porque eu tenho os meus traumas, eu tenho as minhas feridas, eu tenho as frases que eu não gostaria de ter escutado, eu tenho. E às vezes me apresento de um jeito, colocando na mesa aquilo que eu acho que é o meu pior. Ou seja, essa mulher sou eu. E eu posso me redefinir, mas eu também posso passar o resto da vida na beira de um poço qualquer, me escondendo, abraçado com aquilo que me feriu. Eu e você temos histórias tristes na nossa biografia. Todos nós temos. Brinquei aqui, inclusive, no culto da quinta-feira, que se a gente desse num culto a oportunidade de cada pessoa falar de uma história triste, no final do culto ia ter briga para ver quem tem a história mais triste, porque às vezes a gente gosta de ganhar até com o pior. Né? Um lá conta uma história triste e fala assim, não, mas ele vai ver que agora eu vou humilhar. Não, histórias tristes todos nós temos, a gente não precisa competir. Traumas nós temos, não precisa competir, todos nós temos, a gente precisa se ajudar. Frases que eu jamais gostaria de ter escutado, eu tenho, prometo para você que eu tenho. Situações que nos meus piores pesadelos eu não imaginei que eu ia viver, eu te garanto que eu tenho. A questão é que isso aconteceu na minha vida, o fato é histórico, ele aconteceu, eu não tenho como alterar fatos históricos. Eu só posso alterar o meu relacionamento com eles. Eu não tenho como alterar toda uma sociedade preconceituosa. Eu tenho que preparar o meu coração para saber lidar com essa sociedade preconceituosa. Eu não tenho como mudar a mente do mundo inteiro, para que o mundo inteiro passe a viver com amor, paz e justiça. Eu não consigo, você não consegue, nós juntos não vamos conseguir, mas nós temos que nos reinventar para aprender a viver num mundo que não vai ter o amor e a justiça e a paz como chão, como objetivo, como desejo ou como sonho. Ou seja, Jesus trata o coração dela, é um tratamento pessoal, é ele e ela. É meio que falando assim, a vida é isso aí mesmo, é pesado mesmo, você tem essas dores mesmo, mas você não precisa se submeter a elas. E ele abre a porta e convida essa mulher a sair e viver uma outra vida. E se olhar de uma maneira diferente, se perceber outra pessoa, ter uma nova imagem de si. Então eu pergunto de novo, como que você se vê? Você se vê por aquilo que você construiu nesses últimos anos, ou você continua se vendo por aquilo que você escutou nos seus primeiros anos de vida? A gente precisa aprender a valorizar aquilo que nós já fizemos. A gente precisa aprender a valorizar aquilo que nós já superamos. Poxa vida, você é mulher samaritana. Nesse mundo de judeus machistas, você é uma mulher samaritana. Parabéns, você é uma resistente. Parabéns, você está viva. Você está enfrentando, parabéns. Não há por que se esconder, não há por que ter vergonha. Você está resistindo. De todas as humilhações, de tudo, você já podia ter desistido da vida. E você está tentando, parabéns. Que bom, você optou pela vida. Você optou por aquilo que é pela beleza, você optou pela esperança. Parabéns. Ou seja, existem muitas opiniões, muitas imagens a nosso respeito por aí. Mas como é que eu me vejo? Se eu estou me achando demais, menos. E se eu estou me achando de menos, eu preciso escutar Jesus me convidando a viver uma vida diferente. E como que Ele faz isso? Ele faz Jesus mergulhar
faz a mulher mergulhar em sua própria história. Eu falei nesse mesmo tema há 15 dias aqui na Bethesda, que muitos dos nossos problemas acontecem, ou muitos dos nossos problemas prevalecem, continuam, porque a gente fica sempre na superficialidade. E o reino de Deus é o reino da profundidade. E Jesus faz ela mergulhar. E ver se ela não se adequou ao sistema que ela condena. Como quem diz, escuta, você está dizendo que o mundo não te valoriza, mas você se valoriza. Será que você não está fazendo igual todo mundo? Será que você não se submeteu à lógica dessa maioria que está te rodeando? Quer dizer, nós queremos cura emocional, nós queremos cura para o nosso coração, para a gente viver, nós queremos, mas a gente não vai conseguir antes da gente mergulhar. E mergulhar é difícil, porque as partes mais profundas de um oceano são as mais escuras. Então, às vezes, é mais fácil ficar tratando as coisas ali por cima, na espuminha. Então, eles ficam conversando. É água, e ela fala de água, e Jesus fala de uma água eterna, que pode matar a sede de vida. E Jesus começa a aprofundar. E ela fala, mas o senhor tem balde para pegar essa água? Ele fala, minha filha, se você soubesse com quem você está falando. E Jesus vai aprofundando. E Jesus vai aprofundando. Porque eles poderiam ficar conversando na superficialidade, mas Jesus já sacou. Se a gente ficar aqui nesse blá blá blá, eu vou tomar água, eu vou embora, e essa mulher vai continuar achando que ela é alguém que ela não precisa ser. Jesus aprofunda. Não fica só reclamando do prefeito, do presidente, do governador e dos vereadores. A gente pode falar sobre isso, a gente tem que falar sobre isso. Mas existem momentos da vida em que a gente vai para as nossas questões pessoais, é o nosso posicionamento no mundo. Vou dar um exemplo bem prático para você. Você está com a sua vida financeira toda enrolada. Vocês não, o pessoal que não veio aqui hoje à noite. Que aqui está todo mundo com a vida financeira resolvida, que eu estou ligado. E você estourou seu cartão de crédito, mas muito. E aí o que você faz? Você fala, mas também. Mas olha esse país. Olha o que a Dilma fez. E olha o que o Temer está fazendo. E daqui a pouco vai sobrar para um presidente que a gente nem sabe qual é, mas você já vai pôr a culpa nele também. Porque o presidente que vai ser eleito ano que vem, ele vai piorar meu cartão de crédito. O momento econômico é ruim? Muito. Mas aí Jesus ia falar assim para você, traz a fatura aqui para eu dar uma olhada. Aí você vai falar assim, mas nem ferrando. Não, senhor, isso não é da tua conta. Vai pagar? Senão eu não trago. Vamos ver quantas futilidades tem nesse cartão. Porque uma coisa é a crise, outra coisa é a tua futilidade. A gente precisa falar das tuas futilidades. A gente precisa falar dos teus erros. O momento econômico é muito ruim? É, mas a gente precisa falar do teu consumismo. Porque se o momento econômico é ruim e você ainda está assim, o final disso é tragédia. Porque às vezes nós queremos cura. A gente quer cura. Mas quando chega a hora de tocar no ponto da dor, aí a gente corre. Então eu estou com um problema financeiro. Então vamos falar sobre o seu consumismo. Não, o problema é o momento econômico do país. Eu não tenho culpa nenhuma. Então você não quer cura. Você quer uma solução mágica para os seus problemas e isso não existe. Cura é você entrar em contato com o seu consumismo e falar, é verdade, além dessa crise, eu sou um irresponsável financeiramente. Jesus faz isso com essa mulher. Ele não deixa ela deslocar, que a gente faz isso. É um movimento de deslocamento. A gente pega o problema, não, põe lá, porque aí pelo menos é um problema, mas a gente já deu um nome para ele e um lugar. Está lá, também é lá. E Jesus traz então na conversa
a fatura do cartão de crédito dela. Não sei se você percebeu, mas o texto termina dizendo com Jesus falando: vai chamar seu marido. Traz a fatura aqui. Traz o problema aqui, chama seu marido. Ela olha para ele e diz: eu não tenho marido. E Jesus diz para ela: não tenho marido. Ah, você disse a verdade. Mas a verdade é que você já teve 5. E esse que você vive hoje não é o seu marido. Mulher, você está dizendo que o mundo não te valoriza, você também não. Você aceitou as coisas que grudaram em você. A tua cura está exatamente na tua própria visão, na maneira como você está se enxergando, na maneira como você está se percebendo. E aí a resistência dela vai para o chão. Não vou mais me defender. É verdade, Senhor. Gastei além da conta e a minha fatura de cartão de crédito é uma vergonha. Senhor, eu não tenho marido. Ela é vítima de um sistema? Eu acredito que ela seja vítima de um sistema. Mas a gente precisa se levantar contra os sistemas, mesmo que nós sejamos as vítimas. Quer seja um sistema religioso que te oprimiu, um sistema familiar, um sistema político, seja lá qual for. E Jesus começa então a curar o coração daquela mulher, para que a partir daquele dia, mesmo vivendo numa sociedade machista e preconceituosa, ela não se submeta a nenhum preconceito e a nenhum machismo, inclusive os dela. E sempre que eu conto histórias desse tipo, especialmente sobre mulheres, eu gosto muito de falar da história da Rosa Parks. Não sei se você já ouviu falar da Rosa Parks. Rosa Parks viveu numa época de grande segregação racial nos Estados Unidos, e havia uma lei que dizia que os negros tinham que andar na parte de trás dos ônibus, e sempre que um branco entrasse no ônibus, o negro tinha que dar lugar para os brancos. Isso era uma lei. Uma lei que acontecia. Se um branco entrasse no ônibus e não tinha lugar para ele sentar, e havia um negro sentado, ele se levantava, o negro se levantava para que o homem branco pudesse sentar. E a Rosa Parks entrou para a história, porque um belo dia ela decidiu não se levantar. Porque um belo dia uma pessoa branca parou do lado dela como quem diz: levanta. E o que ela diz? Chega. Basta. Basta. Pelos meus filhos, pelos meus netos, pela próxima geração, basta. A gente não precisa mais se submeter a um projeto racial idiota como esse que está estipulado nesse país. Porque todo preconceito é idiota. Todo preconceito é idiota. E todo preconceito é anticristo. Todo preconceito é anticristo. Qualquer que seja o preconceito, ele é anticristo. E a Rosa Parks decide então dizer não. E ela entra para a história por um ato, que é o ato de permanecer sentada. Mas o permanecer sentada é o quê? É quebrar toda uma lógica de preconceito, é quebrar toda uma lógica de exclusão, é quebrar toda uma lógica de uma autoimagem toda negativa. De uma mulher negra, pobre, uma costureira no sul dos Estados Unidos, que uma hora decide dizer: chega, eu não vou mais me definir por aquilo que as pessoas estão dizendo que eu sou. Eu vou cuidar da minha autoestima, eu vou cuidar do meu coração e vou permanecer sentada sabendo que Deus está sempre do lado do oprimido, jamais do lado do opressor. Jamais. Ou seja, eu digo tudo isso para você hoje à noite, porque talvez você veio a esse culto ou você tenha vivido, definindo a tua história, e talvez travando processos que poderiam ser bonitos na tua vida, por causa do teu passado. E eu queria que você imaginasse hoje Jesus abrindo a porta desse passado abafado e dizendo para você: sai dele,
A vida acontece no presente, e no presente tem coisa nova. Toda vez que eu fico remoendo as questões do passado, ele não é passado, ele é presente. Toda vez que eu trago esses traumas todos aqui, permito que eles definam a minha vida, não é um trauma do passado, é um trauma do presente. E o reino de Deus é esse abrir de portas, dizendo para mim e para você, chega, tem cura para o teu coração, porque tem muitas opiniões a teu respeito, mas existe uma que é a mais importante de todas, que é a maneira como Deus nos vê. Sabe como é? Como a menina dos seus olhos, é assim que Deus te vê. Ou seja, você quer se enxergar como um homossexual excluído? Você quer se enxergar como um negro de segunda categoria? Você quer se enxergar como uma mulher que foi largada e abandonada? Ou você pode se enxergar hoje à noite, seja qual for a tua condição, como a menina dos olhos de Deus. E ainda que os nossos pais esqueçam de nós, ainda que a nossa mãe esqueça do nosso próprio nome, Ele jamais esquecerá, porque tem a nossa vida cravada no seu próprio coração. Seja como que você quer continuar a história da tua vida. E o texto que nós lemos, ele termina, nós não lemos essa parte, que os discípulos chegam e eles ficam chocados. Por quê? Porque Jesus está conversando e dando atenção para aquela mulher. Os discípulos de Jesus ficam chocados. Que legal, né? Chocante. É chocante. Jesus é chocante. Jesus é desafiador. Jesus é encantador. E Ele continua andando por aí. De outra maneira. Mas Ele continua passando por aí. Mesmo quando a gente está em poços perdidos, em tanques vazios, com o nosso coração esvaziado, escondidos, nos definhando pela vida, Ele continua passando e oferecendo para a gente vida e vida em abundância. Fique em pé, eu quero orar com você.